Muito bem. Talvez você tenha visto aí o convite da live de hoje, e nós demos o seguinte tema: do outro lado da montanha. E queremos refletir, continuar a nossa reflexão que começamos no domingo pela manhã, sobre a questão do envelhecer. Alguns já estão vivendo esta fase da velhice, e eu quero dizer que a pessoa chegou à velhice não é um termo errado, não é um termo ruim para expressar essa fase da vida, né? Então, é o termo, na verdade, no meu entender, o melhor termo, né? Ou tem alguns outros aí também, mas às vezes tentar ficar escondendo, né, com palavras e com algumas propostas, inclusive comerciais, né, de que essa é a melhor idade, de que essa é a idade de ouro, né, e vai dourando a pílula, e muitas vezes para vender produtos. Mas a verdade é que a Bíblia fala que nós envelhecemos, né? Que isso faz parte do processo natural da vida, e o importante é saber que Deus está conosco desde o ventre materno até a sepultura, né? Ele está conosco desde que passamos a respirar até quando cessa o fôlego de vida. Então, ter consciência disso em toda e qualquer fase que estejamos vivendo, para a gente é uma bênção, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, e esta certeza é que faz toda a diferença. Então, eu não sei qual a sua idade, mas queria que você soubesse que não importa a sua idade, saiba que é importante você estar de bem com a sua idade, com as condições de vida, estar de bem com as situações que você tem enfrentado, estar bem com o seu corpo, com a sua fisionomia, estar de bem com a vida, né? Isso é muito importante, tá? Deixa eu começar aqui com uma pergunta. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Interessante, né? Eu tenho a impressão que muitas vezes a consciência que nós temos de algumas realidades da vida, elas mudam a maneira da gente viver. Isso influencia, né? Tem certas coisas que a gente faz porque sabe que dá para fazer. Tem coisas que a gente poderia fazer, mas alguém disse para a gente que é muito difícil conseguir, é custoso demais, é quase impossível, nessa fase da vida não dá mais. E a gente não tenta porque alguém tentou desanimar, ou alguém tentou, não conseguiu, e diz que aquilo não dá para ser feito, né? Então, muitas vezes, certas coisas a gente diz, não dá mais, né? E muitos que chegam à velhice se acham como uma bananeira que já deu cacho, né? Ou seja, eu já produzi nessa vida, mas agora acabou, né? E o que eu gostaria de conversar com você é exatamente isso, que diante de Deus não existe tempo de produtividade, né? O que existe são produções diferentes, né? Eu não consigo, talvez, produzir hoje, aos 56 anos de idade, que é a minha idade, numa caminhada, numa corrida, como eu fazia quando eu tinha 20. Mas isso não quer dizer que eu consiga chegar nos mesmos lugares, pode demorar um pouco mais de tempo. Então é muito importante a gente ter consciência que o mais importante não é a idade cronológica, a idade da certidão de nascimento, mas é a idade que está na nossa mente, né? A maneira como nós vemos a vida. É isso que faz com que
talvez seja essa a idade verdadeira, né? Então, que idade você teria se não soubesse quantos anos você tem, né? Então, eu quero conversar um pouquinho sobre isso. E o nosso tema, que nós já conversamos na semana passada, o nosso tema é Histórias de uma Vida. E hoje também falar um pouquinho sobre essa questão aí do outro lado da montanha, né? Lembrar isso, porque o texto que nós vamos fazer menção dele também trata dessa questão de uma montanha na vida de um homem. Muito bem, nós estamos focando sobre falar sobre velhice. É um tema que tem na Bíblia uma gama muito grande de textos que embasam isto, né? Então, a Bíblia trata disso com muita naturalidade, mostrando que em toda e qualquer época da vida de homens e mulheres de Deus, havia então a promessa de Deus cuidar. Existe um texto do profeta Isaías que eu gosto, e esse texto é uma promessa de Deus que diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Já o tenho feito, levá-los-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Olha que coisa linda! Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Gente, essa é a grande sacada, né? A gente entender que não importa a minha condição física e os anos que eu tenho vivido, o que importa é que o Deus que eu creio é o mesmo, tá? Eu posso estar com dores hoje, cansado de dias, eu posso ter limitações, eu posso estar com a saúde já bastante abalada, mas o meu Deus é o mesmo. Eu mudo, eu mudei e vou continuar mudando, e a cada ano isso vai acontecer. Essa transformação natural vai acontecer. Não tem como fugir disso. Agora, para a gente, o que faz a grande diferença é que o nosso Deus é o mesmo, tá? E ele diz isso: até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda quando vocês estiverem com os cabelos brancos, eu vos carregarei. Olha que coisa linda, que promessa linda. E ele já vai dizer: olha, eu já tenho feito isso. Eu já tenho carregado vocês. E por fim, eu vou salvar vocês. Então a promessa de Deus é de cuidado sobre nós durante os anos da nossa vida aqui na Terra. Mas não cessa com o final da nossa vida na Terra. A promessa de Deus vai além desta vida. A salvação eterna está garantida. Então, nós cremos num Deus que cuida de nós durante os anos da nossa vida e vai continuar cuidando depois que passarmos desta vida para a vida eterna. Então, queridos, isso faz toda a diferença, tá certo? Viver a velhice é uma arte, tá? É uma arte. A gente não pode ter medo, não pode ter vergonha. No entanto, nós precisamos ter sabedoria para construir a nossa velhice, porque uma velhice saudável, geralmente ela não acontece por acaso, tá? Ela acontece geralmente porque a gente trabalhou isso. Existe um pensamento que diz assim que aquele que vive bem morre bem, né? Ou seja, o começo da minha vida e o decorrer da minha vida vai sinalizar como será a minha velhice. Então a maneira como eu vivo, como eu me alimento, como eu cuido de mim, e cuido não só do corpo, mas cuido das emoções, cuido da alma, cuido de tudo aquilo que Deus me deu, e o ser humano não é só corpo, nós somos compostos, né, de mais de um elemento. Então, às vezes a preocupação maior com a questão física,
mas tem muita gente que está bem fisicamente e muito mal emocionalmente, precisa viver às custas, né, de psicólogos, de psiquiatras, de remédios pesados, porque emocionalmente não está bem. Né? E tem gente que está emocionalmente bem, no entanto, não cuidou do corpo. Então nós precisamos cuidar de tudo. E esse tripé, né, o corpo, a mente e a alma, aquilo que é eterno, espiritual, tudo isso precisa ser bem cuidado, bem alimentado, e isso vai fazer com que a gente tenha uma velhice feliz. Então a gente precisa viver isso, ensinar isso, passar isso para as futuras gerações, tá certo? Outra coisa importante, para quem está aí na meia idade ou ainda não entrou na fase considerada da velhice, é importante já ir se preparando para isso, procurar talvez alguns profissionais, né? Hoje nós temos aí de alguns anos para cá, a gente tem profissionais aí da área geriátrica que já vai orientando a pessoa como lidar com esse período, né? Então, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Essa faixa de idade, né, a partir dos 60, 65 anos, é uma faixa que é talvez uma das que mais cresce no país. Tá? A gente tem aí talvez quase que 1/3 da população brasileira vivendo dos 60 para frente. Então é muita gente vivendo nessa fase da vida. Então é preciso saber viver. A gente, como evangélico, que temos aí a missão de pregar o evangelho, de fazer com que o amor de Cristo chegue às pessoas, é importante a gente saber que existe uma missão muito grande a ser feita dentro dessa faixa etária, de pessoas que estão vivendo essa faixa etária. Aí onde você mora, se você olhar no seu bairro, nos seus vizinhos, você vai perceber que você tem aí várias pessoas que estão vivendo essa faixa de idade. Então existem projetos, e a nossa igreja tem o privilégio de ter um projeto voltado para essa clientela, né? Nós temos na igreja, na Sexta IPI, o projeto Viver Bem. Não é só para pessoas idosas, mas a grande maioria que vai fazer os exercícios para ter uma qualidade de vida são pessoas que estão passando por esta fase. Então, é uma bênção. Terça-feira eu passei... quarta-feira, melhor dizendo, né? Ontem eu passei na igreja e vi lá o grupo, e tinha um grupo bonito lá, são várias e várias pessoas, homens e mulheres ali fazendo exercício, cuidando do corpo. Então a igreja pode oferecer, abrir espaços, e há muito mais daquilo que podemos fazer. Então você pode ver o que eu posso fazer já com a minha experiência para abençoar outros que talvez não tenham a mesma qualidade de vida, outros que não conhecem o Cristo que eu conheço. Como é que eu posso levar Jesus para essa pessoa, né? Então a gente precisa pensar nisso. Mas o texto que nós vamos relembrar é o texto do livro do Antigo Testamento, de Josué, livro de Josué. Eu não vou ler os textos todos porque são textos longos. Então a nossa meditação hoje seria para encerrar o que nós já começamos no domingo pela manhã. E a gente vai tomar a personagem bíblica de Josué, esse grande líder chamado Josué, e de como ele viveu a sua velhice. E também vamos lembrar do amigo dele, do companheiro leal dele, que era o Caleb. Então, tomar essas duas personagens e tirar dali um pouco de lições, tá certo? O capítulo 13 de Josué, apenas o primeiro versículo diz assim: Era Josué já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda há muitíssima terra que ficou sem conquistar. Há uma constatação aqui de Deus. Deus constata: Josué, você está velho. Você já viveu muito.
Segunda constatação que Deus faz para Josué: há muita terra para possuir ainda. Ou seja, nós precisamos ter consciência disso. Muitos de vocês já chegaram nessa fase e não adianta querer esconder, não adianta querer ficar aí fazendo coisas para esconder a sua idade, né? É claro que você precisa se cuidar, isso é muito importante, né? Mas tem pessoas que ficam ali, não pode dizer idade, isso, aquilo, não quer que fale que está na terceira idade, ou na melhor idade, ou que é idoso, né? Ou que está na velhice, não quer que fale isso, né? Então, a gente precisa constatar essa consciência, e Deus diz para o Josué, Deus foi aqui sem firulas, né? Olha, você está velho, tá? Segunda coisa, Josué, muitas das terras que você deveria ter conquistado, você não conquistou, ou seja, muita coisa que deveria ter sido feita, não foi feita. E Deus não está aqui dando uma reprimenda, Deus não está aqui exortando Josué, dizendo você foi incompetente, você viveu a sua vida, você foi um líder, e o que eu pedi para você fazer, você fez pela metade. Não, Deus não está dizendo isso, Deus está constatando que havia ainda muita terra por conquistar, tá? Então a primeira coisa que nós vimos no domingo é o seguinte, que nem tudo dá para a gente fazer durante a jornada de uma vida. Nem tudo que a gente gostaria de fazer, nós conseguimos fazer até agora. Algumas coisas ainda dá tempo de fazer, outras não dá mais. E assim é a vida de todo mundo, isso é natural, a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria de ter feito. E é muito importante a gente estar de bem com isto, tá? É muito importante a gente estar de bem com a nossa história, com a nossa produção, com a realização da nossa vida, com o trabalho das nossas mãos. É muito importante isso. O Josué, ele fez muito. Se você olhar os capítulos 13 e 14 de Josué, você vai perceber que Josué lutou muito. Ele, quando assumiu o posto no lugar de Moisés para tomar posse da terra, ele começou a lutar com os reis que estavam naquela terra, porque ele precisava tomar posse da terra que Deus havia dado. Então, Josué venceu 31 reis, ou seja, foram 31 batalhas que ele venceu, além de outras situações. Então, mas vamos pensar assim, um homem que durante a sua vida conseguiu lutar e vencer 31 exércitos, reis, é um currículo e tanto. Mas isso não foi o suficiente para cumprir a meta que ele tinha. Então é muito importante saber que no decorrer da vida você vai lutar, você vai vencer, você pode ter derrotas, frustrações, você pode passar por sofrimentos, por angústias, e ao final você vai olhar para trás e vai perceber que tem muita coisa que não deu para fazer, tá? E é importante a gente fazer, não, eu fiz o que foi possível fazer, tá bom? Então, esteja consciente disso, né? Que nem tudo dá para fazer no decorrer do período de uma vida. A outra coisa que nós podemos constatar nesse texto aqui é que a vida é uma vida de luta. A nossa vida é uma vida de luta. O Josué teve que viver lutando, essa era a missão dele. Ele era um chefe militar e ele viveu lutando. Foram 31 batalhas e ele teve vitórias nesse período, mas ele perdeu nessas batalhas muita gente querida, ele perdeu amigos, perdeu pessoas importantes, ele chorou, ele certamente teve muitas falhas, né? Então lembrar, queridos, que a vida é uma luta. A vida é uma luta renhida, já dizia o poeta. É uma luta constante. Nós lutamos todos os dias. Lutamos para sobreviver, lutamos para manter a nossa família unida, lutamos pela igreja, lutamos pela nossa cidade, pela nossa nação. Nós sempre vamos ter lutas, é assim a vida, né? E nem sempre as lutas significam pegar em armas, mas é lutar por tantas causas, né? E é importante a gente saber que a gente tem que continuar lutando em todas as fases da vida, mas saber que não vamos conseguir fazer tudo. Outra coisa importante, né? É a gente saber que quando não dá mais,
para a gente continuar lutando uma luta, a gente precisa saber o que dá para fazer. Então, quando Deus diz para o Josué que ele está velho e que ainda havia muita coisa para fazer, ou seja, Deus está dizendo para ele, olha, você vai ter que passar o bastão para alguém. Alguém vai ter que continuar porque ainda tem terra para ser conquistada. Tá? E a outra coisa que Deus pede aqui, se você olhar capítulo 13 de Josué, deixa eu ver que versículo que é. Capítulo 13, versículo 7. Então Deus diz para ele, distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Ou seja, chega um momento na vida que você tem que ter consciência que já o seu tempo de lutar já cessou pela sua idade, mas agora é tempo de repartir, de distribuir aquilo que você já conquistou. Então, Deus diz para ele, agora o que você deve fazer é dar posse às tribos, né? Põe o povo nessas terras, distribui essas terras, dê definitivamente como herança essas terras para as tribos. Depois outro vai continuar as lutas para conquistar o que ainda está faltando para conquistar, tá bom? Então talvez você hoje esteja no tempo de distribuir talvez as suas experiências, de ensinar outros, né? Talvez agora mais sossegado, mais tranquilo, com menos correria, você possa compartilhar com outros a sua experiência, abençoar vidas com a sua vivência, enfim, ser mais um mestre, né, do que alguém do que um soldado que está aí à luta, tá? Então, aprenda a repassar as experiências que você adquiriu. Quem chega na terceira idade ou na velhice são geralmente pessoas que foram no decorrer dos anos adquirindo experiências, e esta é a fase da vida em que talvez mais coisas boas você tenha acumulado no decorrer dos anos, tá certo? Então, aprenda a viver contente, feliz cada dia e usando o seu arcabouço de experiências para ensinar outros, para incentivar outros, tá? Isso é muito importante. A outra coisa que eu quero lembrar com vocês está no capítulo 14 de Josué, que agora entra então o amigo dele, o Caleb. O Caleb era companheiro dele e estava agora então com 85 anos, e ele pede para Moisés, ou melhor, ele pede para Josué, que a montanha que Deus havia prometido para ele, uma região nessa terra que eles estavam, que Josué desse autorização para ele lutar e tomar posse daquela terra, porque Deus havia prometido, Moisés havia prometido que aquela terra seria dele. Ou seja, então, e por isso que nós falamos do outro lado da montanha, né? O Caleb, apesar de estar com 85 anos, ele diz, olha, eu estou com muito vigor ainda, eu tenho forças como eu tinha há 40 anos atrás, ou 45 anos atrás, e eu quero tomar posse dessa montanha. Então, qual é a tua montanha? Existem montanhas, né? A própria Bíblia fala que muitas vezes a montanha é uma paráfrase, né? É uma metáfora de problemas, né? Quando a gente fala, tem uma montanha na minha frente, ou seja, eu tenho um muro, eu tenho barreira, eu tenho problemas, uma montanha de problemas, de situações que me impedem de caminhar, né, que estão ali me atrapalhando, e muitas vezes a montanha é vista como problema, como barreira, como limitação, né? Então, se você olhar a montanha como problema, certamente talvez a maneira de você encarar a vida e viver a sua velhice vai ser de problemas. Ou artrite, artrose é problema, a canseira muitas vezes, as limitações aí de caminhar, de ir e vir. Isto é uma montanha? Sim. No entanto, a montanha pode ter um outro significado. E o Josué, na sua velhice, ele pede para que... Caleb, na sua velhice, ele pede a Josué para dar a ele uma montanha. Dá-me esta montanha. Permita-me que eu vá a essa montanha lutar contra os que vivem nessa montanha. Então,
descubra não a montanha enquanto empecilho na sua vida. Olhe para a montanha como uma nova possibilidade, como um novo desafio, como algo que Deus coloca diante de você, que você vai tomar posse e vai deixar então como herança para os seus descendentes. Né? Seja de experiências de vida, seja de recomeçar fazendo uma outra coisa, de reaprender, de voltar a estudar, de fazer um curso novo, seja de fazer uma viagem que você sonhou a vida inteira e nunca teve condições e agora você não tem coragem. Tem muita gente que conviveu com um sonho a vida toda, mas financeiramente nunca conseguiu fazer aquilo. E agora que pode, não tem mais coragem, acha que pode ir e ficar doente, passar por situações e já está idoso, a família também já fica preocupada. Então talvez essa seja a tua montanha, né? E você pode então pedir essa montanha. Eu quero pedir para Deus, Senhor, eu quero lutar nessa montanha, eu quero vencer, eu quero conquistar essa montanha, esse sonho, essa bênção que me foi prometida, eu quero tomar posse dela. Né? Então Caleb ele pediu a Deus que desse a ele essa montanha. E ali mostra, a gente lembrou no domingo o texto lá de Joel, capítulo 2, quando o profeta faz a profecia do derramamento do Espírito, e diz que naquele dia que o Espírito fosse derramado, os velhos sonhariam. Né? Então lembrar que é tempo ainda de sonhar na velhice, e que Deus pode te abençoar nessa fase da vida para conquistar coisas que ainda não foram conquistadas. E Caleb nos dá essa lição. Não importa quantos anos eu tenha tenho aqui um desafio que eu gostaria ainda de enfrentar. Eu tenho uma luta que ainda eu quero lutar. Né? Eu tenho sonhos que ainda eu quero realizar. O que é que você gostaria de realizar? Né? Que ainda pode fazer, em vez de ficar aí somente, às vezes, murmurando, reclamando, e sem deixar, né, os outros preocupados, né? O que você pode ainda fazer? Tá? Muito bem. Agora, a outra coisa que eu gostaria de fazer aqui é lembrar um texto que está no capítulo 24 de Josué. Tá? Capítulo 24 de Josué. Então, nós já constatamos aí que é importante ter consciência da fase da vida que nós estamos vivendo. Constatar, eu estou velho, ponto. Tá? Não quer dizer que você está acabado, que acabou a vida, acabaram os sonhos. Não. Isso é uma constatação. Constatar que nem tudo deu para fazer. Constatar que é possível ainda fazer algumas coisas, talvez diferentes, talvez outras, mas é possível fazer isto. Constatar que a vida é uma luta constante. Todos os dias da nossa vida vamos viver. Mas é constatar também que a vida deve ser uma vida onde vamos produzir testemunhos para abençoar outras pessoas. O capítulo 24 de Josué narra a despedida de Josué, narra então o final da vida dele. Tá? Então Josué reúne o povo para se despedir do povo, ou seja, ele percebe que ele precisa fazer isso, ele precisa encerrar esse ciclo da vida dele, ele precisa fechar a conta, fazer o seu relatório, ele precisa passar as orientações para aquele povo e dizer, gente, o meu tempo acabou. Tá? Então o capítulo 24 de Josué mostra essa verdade, né? Depois, diz o texto, capítulo 24, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os cabeças dos seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram a Deus, diante de Deus. Então Josué disse ao povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, antigamente os vossos pais, Tera e Abraão, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. E eu, porém, tomei Abraão, o vosso pai, da além do rio, e os fiz percorrer por toda a terra de Canaã, e também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. Eu não vou ler o texto todo,
mas aqui eu comecei a leitura para mostrar que isso é um texto histórico. Ou seja, quando Josué, já percebendo que os seus dias estavam terminando, ele reúne a liderança do povo e ele vai fazer então ali uma digressão histórica, ou seja, ele vai trazer à memória daqueles líderes o que Deus havia feito na vida da nação ou do povo de Israel durante os anos lá atrás, na antiguidade. Ele volta num período lá dos patriarcas e vai dizer, olha, Deus formou o nosso povo, Deus chamou Abraão, Deus formou o nosso povo, cuidou do nosso povo, libertou do Egito o nosso povo. Queridos, as experiências que nós já herdamos, as histórias que herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, a Bíblia diz que estas experiências de vida devemos contar às futuras gerações. Então é muito importante essa narrativa de experiências que às vezes não fomos nós que vivemos, mas chegou até nós, né? De coisas que Deus fez na nossa família no passado, mesmo que seja um passado remoto. É importante você contar isso para os seus netos, contar para os seus filhos o que Deus fez na família, algumas histórias de lutas para ter o que tem hoje, né? Então, o Josué, ele faz essa lembrança histórica do que Deus já havia feito lá atrás. A partir do versículo de número 8 do capítulo 24, Josué vai falar de uma história, só que não tão antiga, mas de uma história mais recente. Ele vai dizer, daí eu vos trouxe para a terra dos amorreus. Ou seja, ele vai falar do período que eles estão vivendo. O período que eles estão, que eles participaram, ou seja, das lutas para tomar posse da terra, e vai mostrar como Deus agiu na geração deles. Num primeiro momento, Josué mostra como Deus agiu na geração anterior, ou nas gerações anteriores. Depois mostra como Deus agiu na geração deles, quando eles tomaram posse da terra, quando eles lutaram, as vitórias que tiveram. Ele mostra a presença de Deus naquela geração, tá? Das experiências que eles tiveram com Deus. E isso a gente pode fazer e passar, né, a nossa experiência vivida com Deus. E ele vai concluir, ó, Deus nos deu essa terra onde nós estamos hoje para a gente edificar, para a gente construir e expandir aqui, tá? E a partir do versículo 14 do capítulo 24 de Josué, há aqui um período de renovação da aliança. Então, não vai nem voltar agora a memória para os anos, para as décadas que se passaram, mas vai falar de hoje. E o texto diz assim, agora, pois, temei o Senhor, servi-o com integridade, com fidelidade. Então, Josué vai dizer, olha, no entanto, o mesmo Deus que cuidou das gerações anteriores, que cuidou de nós até aqui, esse Deus hoje, ele quer que a gente renove um compromisso com ele. Hoje é dia de renovar um pacto. Hoje é dia de assumir compromisso com esse Deus, de reafirmar o nosso compromisso, o amor para com esse Deus. É hoje que nós temos que fazer isso. Então, o dia que você está vivendo é hoje. Você vive no tempo que se chama hoje. E é nesse tempo que você renova diante de Deus o seu compromisso, o seu amor, a sua fidelidade para com Deus, tá? Nesse tempo que se chama hoje. E então o Josué aqui, ele vai dizer, olha, antigamente os nossos pais adoraram deuses, ídolos, em outras terras antes de morar aqui. No entanto, nós já conhecemos o Deus que nos livrou, que nos deu essa terra de herança, o Deus da nossa salvação. Nós já temos vivido e nós temos experiência com este Deus. Então, hoje é o dia da gente fazer escolhas,
da gente definir os rumos para o futuro. Ou seja, Josué, ele volta no passado na história, ele traz para o presente, mostrando que até ali Deus havia abençoado, e ele fala, olha, o que a gente fizer hoje vai definir como será o futuro da nossa vida, da nossa família, da nossa nação. Tá? Então, ele no versículo 15, ele diz, então, que vos parece servir ao Senhor? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que serviram os nossos pais no passado, ou se ao Deus que nos deu essa terra de presente. Que Deus vocês querem servir? E nós precisamos tomar consciência disso e tomar decisões. E o Josué diz assim então, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, que coisa linda. O Josué, então, ele ao final da sua vida, ele reafirma o seu compromisso com Deus. Ele lembra aquele povo a fidelidade, o cuidado, a bênção que Deus havia dado para eles. Mas diz, olha, hoje é o dia de vocês jogarem fora os deuses que muitos de vocês guardam nas coisas de vocês, que muitos de vocês estão adorando, que estão encantados com ídolos. Hoje é dia de deitar fora os deuses que vocês carregam até hoje. E ele diz, porque eu e a minha casa já tomamos uma decisão, nós vamos servir o Senhor. E você precisa, na fase que você está vivendo, dar exemplo para os seus filhos e para seus netos, dizer, eu amo o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é a razão maior da minha existência, e dizer, olha, eu vou servir esse Deus até o último momento da minha vida. E Josué dá então esse testemunho. E diz que o povo respondeu, e o povo diz, olha, longe de nós abandonarmos o Senhor, assim como você, nós também queremos servir o Senhor. E eles fizeram um novo pacto naquele dia. Então hoje, queridos, é dia desse pacto, é dia de você olhar para a sua história, olhar para o cuidado que Deus tem tido para com você, olhar para aquilo que pode ser feito, olhar para os netos, para os bisnetos, olhar para as possibilidades e fazer um pacto. Senhor, até aqui o Senhor cuidou de mim e eu quero que o Senhor renove as minhas forças, aumente a minha fé, o meu amor, a minha paixão por Ti, pelo Teu reino, pela igreja, paixão por vidas. Eu quero ainda evangelizar, eu quero ainda abençoar vidas, eu quero ainda contribuir com a minha experiência, com os recursos financeiros que o Senhor me permitiu ter, eu quero usar isso para abençoar vidas. Hoje é dia de fazer um pacto para que o futuro seja melhor, abençoado, para que coisas novas ainda aconteçam na sua vida, na vida da sua família. Se você plantar hoje, ainda seus filhos e netos poderão colher os frutos dessa semente que hoje, mesmo na velhice, você lançar sobre a terra. Talvez você não colha, mas seus filhos poderão colher. Então não ache que tudo acabou, que você já é bananeira que deu cacho, tá? Porque isso não é verdade. Então, existem muitas histórias, e eu estava vendo esses dias, quando eu preparava para falar aqui, que, por exemplo, essa semana começou a ser anunciado aí, ou a semana passada já, pessoas que ganharam o Prêmio Nobel, né? Então foi falado do Prêmio Nobel de Medicina, enfim, e começa, porque eu acho que é agora em outubro que esse prêmio é entregue, né? E a média de pessoas, né, no decorrer da história de sei lá, acho que mais de 100 anos que esse prêmio é entregue lá na Noruega, a média de idade das pessoas que já ganharam o Prêmio Nobel, seja de literatura, de luta pela paz, seja em muitas áreas que esse prêmio acaba sendo premiado ou dado, né? A média de idade é de 65 anos, ou seja, a maioria das pessoas que receberam esse prêmio receberam já na terceira idade, já na velhice. Então, saber que é uma fase ainda de conquistar ou de receber, talvez colher o fruto daquilo que se plantou no decorrer dos anos, né? E
Nós temos muitas histórias, né? Na área da literatura, por exemplo, uma poetisa brasileira que eu gosto muito, que é a Cora Coralina. A Cora Coralina não nasceu, ela já é falecida há muitos anos, ela nasceu em 1889. E ela começou desde muito cedo a escrever. Com 14 anos ela começou a escrever. No entanto, ela se casou e depois não foi mais possível levar à frente esse sonho de ser uma escritora. E ela só foi em 1980, veja bem, ela nasceu em 1889 e só em 1980 que ela ficou conhecida em todo o Brasil como uma poetisa, né, com o nome que ela tem, né? E então levou, olha, muito tempo para ela se tornar de fato essa pessoa conhecida, já bem velhinha que ela começa então a ser reconhecida como uma das grandes poetisas brasileiras, tá? José Saramago, um escritor português, também da mesma maneira, ele ganhou o prêmio de literatura já muito velho, né? E ele começou aos 60 anos, ele começou a ser escritor. Então há muita coisa que dá para ser feita, muita bênção que você pode produzir para você mesmo, para sua família, para a sua igreja, para a sua cidade. Vamos começar a sonhar. A Bíblia diz que quem recebe o Espírito Santo de Deus, mesmo na velhice, ainda sonharão. Vamos sonhar com um Brasil melhor, com uma igreja mais forte, com uma família mais abençoada. Vamos sonhar que Deus quer nos usar a experiência que Ele tem dado a mim, a você, você que já chegou a essa fase, eu ainda falta alguns anos, né, para isso, mas essa experiência Deus quer usar para abençoar outras vidas, né? E estar aí renovando a mente, cabeça aberta, tentando dialogar com essa cultura mais nova, com as gerações mais novas, para ser bênção onde Deus nos colocar. E eu sei que você que tem essa estrutura de uma árvore frondosa, abençoada, forte ainda, pode produzir frutos, apesar do inverno parecer mais severo nessa idade, né? Que os anos vão chegando e parece que a gente não tem mais forças como tinha no passado, e de fato é verdade, mas saber que é possível olhar para a montanha e não vê-la como problema, mas ver como desafio. E que do outro lado da montanha tem um horizonte vasto que eu gostaria de conhecer, né? Eu acho que já contei para vocês, durante alguns anos da minha infância, eu morei com a minha família, né? Eu tinha aí, acho que em torno de 7, 8 anos, nós mudamos para uma região no norte do Paraná, no município de Açaí, uma região com a presença japonesa maciça. Açaí foi fundada por japoneses e nós moramos durante alguns anos nesse município. E na casa que eu morava, a porta da cozinha da casa, uma casa de madeira, ela dava para o morro, né? Assim, que o morro estava longe, bem distante o morro. E eu olhava para aquele morro e meu pai falava assim, nessa direção fica a cidade de Londrina. E eu olhava, eu era menino, olhava assim, como eu gostaria de chegar naquele morro, não era uma montanha, porque montanha tem uma altura, né, própria para ser considerada montanha, mas eu olhava no horizonte, que aquele morro impedia de dar continuidade à minha vista, e eu ficava sonhando, o que será que tem atrás daquele morro, né? E, claro, com o passar dos anos eu fui conhecer aquela região e fui morar em Londrina, né? Mas eu olhava como um grande desafio, um grande sonho poder um dia conhecer o que tinha atrás daquela montanha. E eu gostaria que você olhasse e visse, se porventura houver uma montanha na sua frente, não veja como um empecilho, como um muro, como impossibilidade, mas olhe como Caleb olhou e peça a Deus a montanha para você. Peça para você conquistar, para você fazer com que essa montanha seja herança para os seus descendentes, filhos e netos, bisnetos, e que isso seja marcado para a sua história e que abençoe a tua vida no presente
esse novo desafio de conquistar a montanha, tá? Não sei qual é a sua montanha, não sei como você vê a sua montanha. Todos nós temos as nossas montanhas, né? Mas que do outro lado da montanha tem um sonho que pode ser realizado. Que você olhe para Deus como aquele que promete, cumpre, que está ao nosso lado e que luta as nossas lutas, e Ele nos abençoa no decorrer dos anos da nossa vida. Não importa quantos anos tenhamos, a presença de Deus vai estar ao nosso lado, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe. Você que não chegou na velhice, se prepare para ela. Você que está na velhice, viva com intensidade. Não fique com vergonha, não desista da vida, olhe para frente, olhe para o alto, principalmente para o autor e o consumador da nossa fé, e tenha certeza de que Deus vai continuar com você durante todos os dias, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Que coisa linda! Que Deus nos abençoe e nos dê força. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco. Que a Tua graça, que é melhor do que a vida, nos inspire nesta hora, Pai. Nos renove as forças, nos renove a esperança de uma vida, Senhor, cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de ânimo, cheia de esperança, cheia de fé. Pai querido, vivemos dias tão difíceis, mas não queremos fixar os olhos só no presente, nas dificuldades. Não queremos olhar, ó Deus, apenas as impossibilidades do tempo presente, mas queremos olhar as possibilidades do futuro, deste futuro que certamente o Senhor estará ao nosso lado, assim, ó Deus, durante os anos da nossa caminhada. Eu te agradeço por cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, que já têm o privilégio de estarem vivendo nesta fase, ó Deus, da vida, das experiências, da maturidade, da velhice. Porque até aqui o Senhor os abençoou, até aqui as tuas mãos os trouxeram, e as tuas misericórdias se renovaram sobre cada um deles, manhã após manhã. Então, meu Deus, que as tuas mãos se estendam e continuem tocando cada vida, para que continuem dia após dia olhando para ti, com o desejo, ó Deus, de fazer a tua vontade, de produzirem mais, de ir em frente, de vencerem as lutas, de conquistarem as montanhas, de olharem para o futuro com esperança, de ainda, Senhor, terem sonhos para realizar e se colocarem à disposição para te servir e ainda serem bênçãos, ó Deus. Fortalece cada um, mesmo, ó Deus, que já tenham vivido momentos de limitações, de angústias até, mas que o Senhor restaure a fé, a esperança e o amor. Amor primeiro para contigo, amor consigo mesmos, ó Deus, e amor para com o próximo. Está conosco, ó Deus, leva-nos em paz agora, Senhor, para o nosso descanso. Está conosco no decorrer da noite, no decorrer dos dias que temos pela frente. Que a tua presença seja notada de uma forma muito clara, Senhor, a cada momento da nossa vida. Queremos interceder, meu Deus, por pessoas que estão enfrentando lutas. E eu quero colocar aqui, ó Deus, a vida do pastor Ricardo, que vai fazer a cirurgia da escara amanhã, Senhor. Abençoa essa equipe que vai estar fazendo esse procedimento. Que tudo, ó Deus, corra bem, que haja êxito, meu Deus, nessa cirurgia. Eu quero colocar diante de ti outras pessoas, ó Deus, que estão precisando de cuidados especiais. Alguns, Senhor, nós conhecemos, temos nomes e já temos orado por elas. Outras pessoas nós não sabemos, mas o Senhor conhece. Visita, Senhor, aqueles que sofrem. Sofrimentos por questões de enfermidade, sofrimentos por falta de emprego, por falta do pão sobre a mesa, sofrimento por questões, ó Deus, humanitários, por situações de conflitos familiares. Ó meu Deus, visita aqueles que sofrem e cuida de cada um deles. Estende a tua mão sobre o teu povo, sobre cada um dos irmãos que estão conosco agora. Toca, Senhor, e abençoa-nos. Oramos, meu Pai, agradecidos e pedindo todas estas bênçãos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Que Ele te abençoe e te guarde, que esse Senhor maravilhoso te abrace e te envolva com seu amor eterno, e que assim seja hoje, por todos os dias que Ele nos der pela frente. Amém e amém.